A maioria das pessoas nunca manifesta o que quer. E não é porque não estão tentando, mas porque estão fazendo tudo ao contrário. Elas visualizam por 2 minutos, esperam um milagre e depois se perguntam por que suas vidas ainda parecem presas, estressantes ou simplesmente desalinhadas. Mas manifestação não é sobre sorte. Não é mágica. É uma habilidade. E quando você finalmente aprende a fazer isso corretamente, você fica viciado porque finalmente começa a funcionar e realmente parece mágica quando começa a acontecer. E hoje, eu vou explicar o exato processo que mudou minha vida quando me senti quebrado, sem dinheiro e sem rumo. E se você pular este vídeo, vai perder a única mudança que transformará a manifestação de algo que você gostaria que acontecesse em algo que você pode criar sob comando. Meu nome é Lewis Howes e vamos em frente mergulhar. A primeira sessão é sobre por que a maioria das pessoas falha na manifestação. Você não pode manifestar a partir da confusão. E isso é algo importante que você precisa entender. A maioria das pessoas tenta manifestar a partir do estresse, escassez ou caos emocional. E depois culpam o universo quando nada muda. Mas a manifestação não responde à ansiedade. Ela responde ao alinhamento. Ela responde à identidade. Ela responde a quem você está sendo, não apenas ao que você deseja. E isso é muito importante. Eu gostaria de saber disso antes. Quando minha carreira no futebol terminou, eu estava em um dos momentos mais baixos da minha vida. Eu estava machucado. Fiz uma cirurgia. Eu estava sem dinheiro. Eu estava arrasado. Eu estava dormindo no sofá da minha irmã e fingindo que ia ficar bem. Mas eu não estava. Eu queria sucesso. Queria algo no futuro que eu simplesmente não sabia como alcançar. Queria propósito. Queria clareza. Mas eu não tinha nada disso. E a razão pela qual eu estava tendo dificuldades em manifestar é porque eu estava manifestando a partir do medo. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo de ficar preso para sempre. Era como se eu estivesse sufocando, porque não sabia como sair desse momento de escassez na minha vida. E quando você manifesta a partir do medo, você simplesmente atrai mais desse medo. Você atrai mais o que está pensando. Você atrai isso para mais perto de você. Você vê isso em todos os lugares porque está pensando em locais de medo. Pois quando você se manifesta a partir da escassez, você também atrai mais falta. Nada mudou na minha vida até que eu mudei de querer algo para me tornar alguém. Agora, deixe-me repetir isso para você. Nada mudou na minha vida até que eu mudei de querer algo que eu não tinha para me tornar alguém. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Foi aí que a manifestação começou a funcionar. E o primeiro passo em que você precisa se concentrar é deixar bem claro o que você deseja. Isso é tudo. Se você não pode esclarecer, você não pode criar. Se você está vivendo apenas na escassez e medo, pensando em todas as coisas que você não quer, como você vai criar o que você quer? Se você não consegue esclarecer, você não pode criar. A maioria das pessoas manifesta desejos vagos. Eu quero mais dinheiro. Eu quero um relacionamento melhor. Eu quero me sentir realizado. Mas o universo não responde a sinais confusos. Ele responde à intenção e à direção. Causa e efeito. Você sabe, esperando pela sua cura para sentir gratidão, esperando pela sua abundância para se sentir digno ou bem-sucedido, esperando pelo seu relacionamento para sentir amor. O velho modelo de realidade, de causa e efeito. O novo modelo de realidade é causa e efeito. Causando um efeito. O momento em que você sente gratidão, sua cura começa. No momento em que você está empoderado e se sente digno, você está gerando abundância e caminhando para o seu sucesso. No momento em que você está apaixonado por si mesmo, apaixonado pela vida e vê beleza em todas as coisas, é natural que você atraia alguém equivalente. Isso é causar um efeito, certo? E então, tudo o que você precisa é uma intenção clara e uma emoção elevada. E quando você combina essa intenção clara e a emoção elevada, assim como quando uma pessoa está lembrando do passado e sentindo a emoção, se você começar a manter a intenção e sentir a emoção, quanto mais forte a emoção que você sente, mas você se lembra da visão, e você pode começar a lembrar do seu futuro. Eu amo essa citação do Dr. Joe Dispenza, onde ele diz: tudo o que você precisa é de uma intenção clara e uma emoção elevada. E quando você combina essa intenção clara e emoção elevada, assim como quando uma pessoa está se lembrando do passado e do sentimento daquela emoção, você começa a manter essa intenção. Você sente a emoção. Quanto mais forte é a emoção que você sente, mais você se lembra da visão. E você pode começar a lembrar do seu futuro.
Quando eu ouvi ele dizer isso pela primeira vez, foi tipo, minha mente explodiu. Eu fiquei tipo, lembrar do futuro. Como lembramos de algo que ainda não aconteceu? Muitos de nós lembramos do passado e pensamos na memória clara do passado. E então temos essa emoção elevada ligada a essa memória. E quando ele me ensinou isso, eu fiquei tipo, uau. Isso me impressionou porque eu pensei, nós podemos visualizar um futuro, imaginar um futuro e criar uma emoção elevada. Nós enviamos um sinal para o mundo e elevamos nossa alegria e empolgação em relação a isso. E então, fundimos a memória de um futuro que ainda não aconteceu. É assim que você o traz para mais perto de você. As pessoas tatuaram "Lembre-se do futuro" no braço após esta entrevista. E isso me impressionou porque é algo que nós, como humanos, por qualquer razão, nos apegamos mais fortemente às memórias do passado quando são dolorosas, ao invés de pensar em um futuro bonito que podemos criar com nossa imaginação e trazer isso para mais perto de nós. E é por aí que precisamos começar as coisas. E quando eu escrevi pela primeira vez minha visão para The School of Greatness, o que eu criei aqui, isso foi há mais de 13 anos. Não foi perfeito. Eu não tinha certeza de como fazer essa coisa perfeita, mas estava claro. Eu estava super claro de que queria servir as pessoas, que queria alcançar 100 milhões de vidas semanalmente, que queria aprender com os melhores, que queria compartilhar minha sabedoria do que estava aprendendo com esses especialistas, que queria melhorar e crescer a cada dia. E ao deixar isso claro, meu amigo, ano após ano, isso cresceu e impactou o mundo de maneiras que eu nem podia imaginar. Essa clareza tornou-se um imã. Ela me permitiu marcar convidados importantes. Ela me permitiu estar em salas onde eu achava que não deveria estar. Ela me permitiu criar oportunidades que simplesmente caíram no meu colo. E quanto mais eu aparecia consistentemente, as oportunidades começavam a me encontrar. Eu não precisava procurá-las. Elas começaram a me encontrar. Por isso, eu tenho um desafio para você. Quero que você escreva esta declaração agora mesmo. Você pode escrever isso no seu celular. Você pode anotar isso em um diário, mas escreva isso. Nos próximos 12 meses, estou me tornando a pessoa que faz essa coisa. E seja lá o que for essa coisa para você, quero que escreva. Exemplo. Estou me tornando a pessoa que fala em público. Estou me tornando a pessoa que escreve livros. Estou me tornando a pessoa que faz um podcast. Estou me tornando uma pessoa saudável. Estou me tornando a pessoa que tem relacionamentos bonitos. Estou me tornando a pessoa. Seja o que for para você, escreva isso. Escreva isso porque quero que você manifeste a partir da identidade, não da fantasia. E há uma grande diferença entre os dois. Então, o fim do passo 1 é ficar muito claro sobre o que você quer. Agora, o passo 2 é outro grande passo no processo. Devemos sentir o futuro antes que ele chegue. E falamos sobre isso brevemente com o Dr. Joe Dispenza. Mas aqui está o porquê de isso ser importante. Seu estado emocional é a sua frequência de manifestação. Você não manifesta o que você quer. Você manifesta o que você sente. Nossa, pense sobre isso por um momento. Pense em como você pensa e sente diariamente. Quais são seus pensamentos e como são seus sentimentos? São pensamentos escassos? São pensamentos estressantes? São pensamentos de medo? Você está vivendo duvidando de si mesmo, com muita preocupação, ansiedade, depressão? Se sim, esse pensamento, onde você cria essa energia na sua mente, se transmuta em seu corpo. Conecta-se ao seu coração. Vai para todas as suas células e se conecta ao seu corpo, e você está ligando o pensamento às suas células físicas, ao seu corpo, e então está criando vida com base nesse sentimento. Você está criando a vida baseada nos sentimentos que manifesta diariamente. Seu estado emocional é sua frequência de manifestação. Você não manifesta o que quer, o que deseja. Você manifesta o que sente. E é por isso que é tão importante mudar como você pensa e como você se sente, mesmo quando você não se sente bem. Você tem que acreditar que já tem isso. Ok. Você simplesmente tem que fazer isso. E então você acredita que já o tem, ele se manifesta. Simples assim. Se não acreditarmos que podemos ter algo já, Sim, nós temos que ter isso. Você tem que ter isso como seu nome, como você tem seu nome. Você tem que ter isso como se fossem seus pés e suas mãos. Tipo, sem separação entre você e isso. Sabe, se você tem algo como
sua casa ou as roupas que está vestindo, tipo, não há uma separação para você sobre isso. Eles são um com você. É assim que tem que ser, como se você já tivesse. Tipo, eu já tenho essa casa, eu já tenho esse carro, eu já tenho essa empresa, eu já tenho essa promoção. Sim, eu já tenho isso. Eu posso sentir isso. Eu vejo na minha mente, e é só isso que você precisa fazer. Acho que Bob Proctor diria: veja na sua mente e segure na sua mão. Isso é verdade. Certo? Eu adorei o que Rhonda acabou de compartilhar aqui e a citação de Bob Proctor no final. Você pode ver em sua mente. Você pode segurá-lo em sua mão. E a grande lição aqui é que é por isso que a gratidão e a generosidade são a porta para a abundância. A gratidão muda seu estado energético mais rápido do que qualquer outra coisa. Literalmente, muda. Quando você pensa em algo pelo qual é grato, pode ser a menor coisa. Estou grato pelo sol. Estou grato por um amigo me mandar uma mensagem. Estou grato por ter acordado hoje. Estou grato por poder ver. Estou grato por ter mais uma experiência desta vida hoje. Sou grato por receber um salário. Seja o que for. Estou grato por ter comida agora. Quando você pensa no que é grato, é realmente difícil estar bravo e grato ao mesmo tempo. Então, a gratidão te tira do medo, do estresse e te coloca em alinhamento. E quanto mais você repete isso a cada momento, ou a cada hora ao longo do dia, você constrói o hábito de ser grato. E quando você cria o hábito de ser grato, você muda a sua frequência energética para permitir que você atraia mais oportunidades mais rapidamente. Isso abre seu coração. Isso acalma sua mente. Isso ativa as partes do seu cérebro que percebem oportunidades em vez de perigo. E isso é uma grande parte da manifestação e estar alinhado com coisas que trazem mais do que você deseja. Ela ativa as partes do seu cérebro que percebem oportunidades em vez de perigo. E se você está sempre atento ao perigo, não tem uma visão clara para a sua vida. Você não tem clareza. Você não está aberto. Seu estado energético. Seu coração está fechado. Está em modo de luta ou fuga. Está em modo de escassez. E há momentos em que precisamos ser criteriosos. Não estou dizendo apenas para ficar por aí sem fazer nada o dia todo, sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Temos que ser criteriosos em relacionamentos. Precisamos ser corajosos ao aproveitar oportunidades de negócios e garantir que estamos fazendo as coisas certas, seguindo os passos e tudo mais. Entendo. Mas, em geral, precisamos pensar na gratidão. Precisamos permitir-nos expandir nosso coração para receber. Porque se estamos sempre fechados, será muito difícil receber o que você quer, e isso te coloca no estado emocional onde seu futuro finalmente tem um lugar para aterrissar. Agora deixe-me dizer isso novamente. Isso o coloca no estado emocional onde seu futuro finalmente tem um lugar para pousar. Deixe-me dar algum contexto aqui. Quando eu estava começando do nada, dormindo no sofá da minha irmã, quebrado, sem dinheiro, vivendo de cartões de crédito, dívida de empréstimo estudantil, a economia está desmoronando em 2008, 2009 no início, eu não fazia isso. Eu estava concentrado em todos os problemas que tinha na minha vida. Por que estou sem dinheiro? Por que estou lutando com esses cartões de crédito? Por que tenho dívida de empréstimo estudantil? Por que o governo não perdoa essa dívida de empréstimo estudantil para que eu não precise lidar com isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que me machuquei e quebrei o pulso? Por que está demorando mais? Está levando 6 meses para sair do gesso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse acidente aconteceu com meu pai, onde ele também se envolveu em um acidente de carro ao mesmo tempo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque todas essas coisas ruins estão acontecendo comigo. Eu estava focado na escassez. Eu estava focado na falta. Eu estava focado em aborrecimento, raiva, frustração, insegurança, dúvida, culpa. Eu estava focado em tudo, menos na gratidão. E o que eu criei? Todo esse foco em tudo pelo qual eu não era grato gerou mais energia das coisas pelas quais eu não era grato. Mais daquele sentimento elevado que falamos na sessão 1. Eu pensava nisso, ruminava sobre isso, focava nisso. E então, me sentia frustrado. Eu me sentia deprimido. Eu sentia o peso do ressentimento. De por que isso está acontecendo comigo? Por que essas pessoas fizeram isso comigo? Por que eu lutei? Por quê? Por quê? Por quê? Em vez disso, o momento em que tudo começou a mudar foi quando eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou praticar gratidão todas as manhãs. Eu vou apenas acordar e dizer: sabe de uma coisa? Estou grato por estar vivo. Vou encontrar algo para ser grato. Sou grato pela minha irmã, que está me dando um lugar para dormir de graça por 1 ano e meio. Cara, ela é uma irmã mais velha muito boa.
Estou grato pela minha irmã. Estou grato pela minha irmã me dar comida, porque eu não podia pagar por comida. Eu não encontrei gratidão nas grandes coisas. Eu estava tipo, como posso encontrar gratidão nas mínimas coisas ao longo do dia? Quando comecei a focar e prestar atenção em todas essas pequenas coisas, eu era como o Grinch, que estava tipo, meu coração simplesmente, tipo, começou a ficar maior. É como se tivesse dobrado. Eu simplesmente fiquei mais alegre. Mais gratidão traz mais alegria, mais amor. E comecei a ver as coisas de forma diferente. E comecei a agir de forma diferente. E comecei a me relacionar com as pessoas de forma diferente. Comecei a fazer perguntas e a ser curioso sobre os outros. Em vez de me concentrar no que estava errado comigo, ou no que eu estava lutando e colocando toda essa energia de vítima e frustração em mim mesmo, comecei a olhar para fora. Comecei uma mentalidade de serviço. Eu comecei a fazer perguntas, a ser curioso. E foi assim que meu negócio cresceu, construindo relacionamentos, fazendo perguntas, agindo sobre o que eu estava aprendendo. Eu era grato pelo sofá em que dormi, pelos livros que pude emprestar, pela única pessoa que acreditou em mim, pelos mentores que apareceram. E essa gratidão elevou meu estado. Isso me ajudou a pensar de forma diferente. Isso me ajudou a agir de forma diferente, a acreditar de forma diferente. E quando seu estado muda, seus resultados também mudam. E eu tenho um desafio para você. Quero que você tire 60 segundos agora e quero que você sinta seu futuro agora. Não apenas pense nisso, ou apenas veja em sua mente, mas quero que você realmente sinta isso. Seu cérebro não conhece a diferença entre imaginação e memória. Então, quero que você use isso a seu favor. E como isso poderia parecer, como parte deste exercício, se eu estou vendo o futuro de algo que quero criar, quero escrever um livro, quero ser um autor de best-seller, quero falar no palco na frente de 10.000 pessoas e receber uma certa quantia de dinheiro, quero estar nesses relacionamentos lindos, quero ter essa saúde que nunca tive. Então eu quero que você veja isso e comece a imaginar por 60 segundos, tipo, eu quero estar em um grande palco para 10.000 pessoas, onde eu recebo centenas de milhares de dólares. Apenas imagine o que você quer. Veja isso. E então, eu quero que você sinta isso e realmente se projete para o futuro. Como uma memória do passado onde você se afasta da dor do passado, quero que se conduza para um futuro de propósito e sinta a emoção. Você está nos bastidores. Você tem o microfone na mão, ou estão te microfonando ao redor da orelha, ao redor da boca aqui com um pequeno fone de ouvido. Você está vestido com seu terno, está com um certo traje, está ficando animado, está fazendo seu aquecimento pré-discurso. Você está conversando com pessoas nos bastidores, há fotógrafos, há um videomaker. Anunciam seu nome. Você entra, eles abrem a cortina. Você sobe ao palco. O público explode em aplausos. Sinta essa empolgação. Sinta essa alegria. Coloque-se no futuro da sua vida que você quer se tornar, essa identidade de quem você está se tornando. Se você conseguir fazer isso todos os dias por 60 segundos e depois agir conforme a pessoa que você está se tornando para criar as habilidades, criar os relacionamentos, criar a marca pessoal, a consciência que atrai isso, sua vida mudará completamente. Use este desafio a seu favor. Sinta o futuro antes que ele chegue. Na próxima sessão, eu quero falar sobre o terceiro passo, que é ação ousada e imperfeita. Esse é o passo 3. Tome uma ação ousada e imperfeita todos os dias. Todos os dias, tome uma ação ousada e imperfeita. O universo responde ao movimento. Você não pode ficar parado e esperar uma nova vida. Você não pode ficar pensando para sair do medo. Você tem que passar por ele. Confira isso. Então, é pensamento consciente multiplicado por ação, igual a manifestação, que depois li, em textos antigos. É isso que esta camiseta representa. E T multiplicado por A é igual a M. Pensamento consciente multiplicado por ação é igual a manifestação. Essa é a fórmula. E você não consegue chegar a essa fórmula a menos que passe por esse processo. E esses antigos sabiam disso há muito tempo. E bem, porque eles sabiam disso, isso reafirmou em mim. Eu posso realmente criar a realidade da qual quero fazer parte. Sim, haverá coisas que virão e te pegarão de surpresa. Sim, haverá coisas que irão te desviar. Sim, haverá obstáculos a superar. Mas essas coisas são apenas problemas que precisam... Você tem que encontrar soluções para esses problemas. Em vez de dizer que essa coisa é negativa, ou essa coisa está atacando, ou que isso acabou para mim, ok,
temos um problema. Agora, como posso fazer parte da solução para este problema? Pensamento consciente multiplicado por ação resulta em manifestação. Essa é a fórmula. Você não pode apenas pensar sobre o que quer e ter clareza do que quer, e depois não agir para criar as habilidades, criar o impulso, construir os relacionamentos. Você precisa ter coragem todos os dias, e isso requer ações ousadas todos os dias. É preciso se expor e permitir que as pessoas te rejeitem. As pessoas vão te dizer não, e tudo bem. É você aparecendo de forma consistente, e o universo vai recompensá-lo quanto mais você aparecer. Mas se você não consegue lidar com a rejeição ou não consegue lidar com o constrangimento de outras pessoas julgando você, então será difícil para você criar o que deseja, porque esse é o preço de entrada para criar e atrair todas as coisas na sua vida. Você tem que estar disposto a falhar. Você tem que estar disposto a se expor. Você tem que estar disposto a ser mal interpretado pelas pessoas. E, infelizmente, às vezes as pessoas mais próximas de você, seu cônjuge, seu parceiro, seus pais, seus irmãos, seus amigos, professores, as pessoas podem não entender sua visão. Mas a sua visão não é a vida deles. E você tem que estar disposto a focar no que você quer. E as opiniões deles sobre você não são da sua conta. Então não permita que elas o impeçam de seguir o que você quer. Agora, a história que vou compartilhar com você é que o dia em que minha vida mudou não foi o dia em que eu tive uma visão clara. Eu escrevi a minha visão para diferentes coisas que eu queria. Eu emolduraria a visão. Eu a colocaria na parede. Eu colocaria a data de quando queria realizar essas visões e deixaria isso na minha parede e olharia para elas todos os dias. Agora, isso fazia parte do passo de ação, que era clarear o que eu queria. Mas não vai acontecer se eu não tomar uma ação ousada. O dia em que minha vida mudou foi o dia em que comecei a tomar ações massivas, corajosas, ousadas e imperfeitas. Ação bagunçada. Quero dizer, isso é tipo desleixada. Bagunçada, sabe? Realmente embaraçosa repetidamente. Mas quando você age com coragem e se expõe, algumas pessoas, elas querem ajudar. Elas querem se sentir úteis. Elas querem dar. Eles querem que seja conselhos ou uma oportunidade. E tantas pessoas me deram oportunidades ao longo das minhas etapas de vida, em diferentes fases. Eles disseram, sim, vou te dar uma chance. Sim, vou dedicar 10 minutos. Sim, vou fazer a entrevista com você, mesmo quando eu não era conhecido. Seja como for, as pessoas me deram oportunidades porque eu me esforcei. Entrei em contato com mentores. Fui a eventos. Apareci e estava desconfortável. Eu pegava ônibus da Greyhound pelo país. Eu ficava em albergues. Eu simplesmente encontraria uma maneira de conhecer pessoas e me expor. Eu fazia chamadas desconfortáveis. Eu postava vídeos constrangedores online, mas apareci antes de me sentir pronto. Se eu não aparecesse antes de me sentir pronto, nunca teria conseguido nada, porque ainda não me sinto totalmente pronto. E esse é o segredo: aparecer antes de se sentir pronto. Quando você faz isso, você se torna mais pronto com o tempo. E a ação imperfeita cria impulso, e o impulso cria oportunidades. Isso é o divisor de águas. Então, eu tenho um desafio para você. Quero que você se pergunte: qual é um passo corajoso que meu eu futuro daria hoje? Se você tivesse toda a coragem do mundo, se você fosse você daqui 5, 10 anos, com toda a sabedoria infinita que você vai ganhar nos próximos 5 a 10 anos da sua vida, se você pudesse pisar no futuro e acessar este banco de memória como um artefato que você cria ao longo dos próximos 5 a 10 anos de memórias e novas habilidades e nova sabedoria, e você dissesse: o que meu eu futuro de 5 a 10 anos faria? Que ações eles tomariam? Quais chamadas eles fariam? Como eles apareceriam? Quais habilidades eles aprenderiam para me levar ao meu futuro eu? Pergunte a si mesmo: qual é aquele passo corajoso que meu futuro eu daria hoje? E você tem que fazer isso todos os dias. Você não pode fazer isso apenas uma vez. Você tem que fazer isso de forma consistente. Quero que você envie a mensagem para quem você precisar enviar agora mesmo. Quero que você se candidate ao emprego. Quero que você comece o projeto, se inscreva no programa, tenha a conversa. Seja o que for que você precise fazer. Quero que você tenha essa ação ousada agora. Apenas faça agora. Mande uma mensagem para aquela pessoa, ligue para aquela pessoa, comece, escreva o e-mail. Seja o que for, faça agora mesmo, porque ações ousadas são a ponte entre intenção e manifestação. E cara,
Isso é um divisor de águas. Tome uma ação ousada e perfeita hoje. Agora, esta próxima sessão são os bloqueios que sabotam a manifestação. Agora que você conhece os primeiros 3 passos, aqui está o principal bloqueio que impede a manifestação. Está pronto para isso? Está pronto para isso? Não sei se você está, mas aqui está o principal bloqueio que impede a manifestação. Você não pode receber o que continua sabotando. Cara, essa é boa. Você não pode receber aquilo que continua sabotando na sua vida. E se você tem sido alguém que sabotou algo na sua vida, então me conte nos comentários ou me mande uma mensagem nas redes sociais, me dizendo que você se sabotou. Porque eu sei que eu mesmo já fiz isso no passado. E isso me paralisou. Isso me segurou. Ninguém mais fez isso comigo. Eu fiz isso para mim mesmo porque você não pode receber o que continua sabotando. Manifestar não é apenas atrair o que você quer. Trata-se de remover o que está bloqueando você de criar o que deseja, e aqui estão os maiores bloqueios. Pronto? Isso é importante. Quero que você anote isso e reflita se é algo que você já fez. Se for novamente, tome notas. Anote isso. E também, se você está tirando algum valor disso, por favor, compartilhe com um amigo que você sabe que poderia aumentar a qualidade de vida, que você sabe que tem tanto potencial. Envie isso para eles para que possam começar a desbloquear novos níveis em suas vidas. Se você vê potencial neles, se você vê oportunidades neles, mas eles têm se bloqueado, por favor, envie o link deste episódio agora mesmo. E aqui estão os maiores bloqueios. Dúvida própria disfarçada como ser realista. Medo disfarçado como ser prático. Permanecer pequeno para que os outros se sintam confortáveis. Agradar as pessoas em vez de seguir seu propósito. Ah, cara, apenas me dê um aceno ou um suspiro, ou levante a mão virtualmente se você sente isso, se você já fez alguma dessas coisas. Porque por anos mantive pessoas na minha vida que duvidavam dos meus sonhos ou que me seguravam emocionalmente, e eu apenas as mantinha. Eu não criei os limites que precisava criar. Eu não tive as conversas corajosas porque estava com tanto medo de as pessoas gostarem de mim. Eu não queria ofender as pessoas. Eu era um extremo puxa-saco de pessoas. E, você sabe, não era porque essas pessoas fossem pessoas ruins. Foi porque eu não me valorizava e faltava coragem para abrir mão da aprovação deles ou deixá-los completamente. E proximidade é poder. E no dia em que comecei a me cercar de pessoas que me elevaram, que me desafiaram de uma maneira fortalecedora e que apoiaram minha visão, minhas manifestações se multiplicaram loucamente. Proximidade é poder. Se você quer criar algo na sua vida, é sobre ter clareza na visão que você tem. Clara, cristalina. E se as pessoas ao seu redor não apoiam essa visão, de certa forma, você está se sabotando. Agora, isso não significa que você tenha que expulsar todos da sua vida, sua família e seus amigos. Não é sobre isso que se trata. Sabe? Não é tão preto no branco assim, mas é sobre você ser corajoso e dizer: ei, este é o meu sonho, este é o meu objetivo. Esta é a visão que tenho para a minha vida. E eu adoraria que você estivesse a bordo com isso apenas me capacitando. Não me limite. Não diga coisas negativas. Não tente me segurar. Mas sabendo que esta é a minha visão, este é o meu sonho, este é o meu objetivo para esta fase da vida, você pode pelo menos apoiar isso? Você pode pelo menos estar por trás disso e não dizer coisas negativas e críticas? Esse é o meu pedido. Podemos criar um acordo de que estamos alinhados nisso? E quaisquer que sejam seus sonhos, eu estarei alinhado com o que você quer que eu seja, apoiando você também. Porque seu ambiente está alimentando o seu futuro, ou está ancorando o seu passado. Então você precisa escolher sabiamente quem está em sua vida e o que está em seu ambiente. Agora, aqui está o motivo pelo qual você se tornará viciado em manifestação em um dia. Uma vez que você praticar clareza, alinhamento emocional e ação ousada, você se sente diferente, pensa diferente, age diferente. Você se torna uma pessoa diferente e começa a ver provas ao seu redor. É como a Matrix. Tipo, as coisas se abrem e você se torna uma máquina de manifestar. Você vê prova. Você vê evidências de como você pode acreditar em si mesmo em vez de duvidar de si mesmo. Você vê portas se abrindo. As pessoas começam a lhe mandar e-mails com oportunidades.
Você só sente que, a vida está acontecendo a seu favor. Tipo, estou apenas mais sortudo. Você só se sente mais sortudo. Você sente que as coisas estão simplesmente caindo no seu colo, mas é porque você fez essas 3 coisas para chegar lá. Você se esclareceu sobre sua visão. Você realmente está agindo de uma maneira diferente e está sentindo a emoção daquele futuro que você deseja atrair para si. E novamente, você começa a ver provas. Você começa a ver pequenas vitórias, novas conexões, ideias criativas, oportunidades alinhadas. E quanto mais você vê provas, mais sua confiança cresce. E isso se torna viciante, como se você estivesse se tornando uma nova identidade. Você está literalmente se livrando da pele antiga da identidade antiga, que são suas opiniões e suas emoções em torno dos pensamentos, em torno das crenças. Você está começando a se livrar dessas crenças, desse modo de pensar, desses sentimentos que são familiares, mas não estão te apoiando. Só porque é familiar não significa que seja bom. Só porque você sente estresse e ansiedade não significa que é útil. Manifestação se torna viciante porque você percebe que não está impotente. Você não está preso. Você não está esperando permissão de ninguém. Você percebe isso porque é o criador. Você é o catalisador. Você é o autor do que vem a seguir na sua vida. E isso é poderoso, meu amigo. Isso é liberdade. Não significa que você vai conseguir tudo o que quer. Não significa que sempre será fácil. Não significa que tudo será perfeito. Pode haver algumas fases bagunçadas, mas, cara, você tem um poder incrível quando percebe que é o autor do que vem a seguir. Seguinte, eu quero te dar um desafio de manifestação de 24 horas que, se você puder repetir isso várias vezes, estou dizendo, vai desbloquear tudo para você. Então aqui está o seu desafio de manifestação de 24 horas. Quero que você, primeiro, escreva uma visão clara. E se você não tiver certeza de como fazer isso, o Mindset de Grandeza. Libere o poder da sua mente e viva a sua melhor vida. É o best-seller do New York Times, que é o livro que eu gostaria de ter há 10 anos, 20 anos, para me ajudar a ter clareza sobre como escrever essa visão clara e como seguir esses passos passo a passo. Este é o livro. Vá pegar este livro. Tem muitos exercícios e exemplos. É como um livro de exercícios para realizar seus sonhos. Obtenha o Mindset de Grandeza. Agora, e ele mostrará um processo passo a passo de como. Passo 1. Criar uma visão clara para você mesmo. Etapa 2. Preencha o futuro com gratidão. Alimente sua alma com gratidão. Quanto mais combustível de gratidão você tiver no seu corpo, no seu coração, na sua mente, estou te dizendo, você simplesmente vai se sentir melhor. Mesmo que nada de bom aconteça, que você não manifeste o que deseja, não crie o que deseja, você simplesmente vai se sentir melhor e as pessoas vão querer estar ao seu redor. E a vida é melhor quando você se sente melhor. E o terceiro passo é tomar uma ação ousada e imperfeita hoje, naquilo que você tem ruminado, temido, pensado, sonhado por anos. Porque eu sei que se você está assistindo isso, eu só tenho uma sensação furtiva de que se você está assistindo isso, você teve algo dentro de você, não por algumas semanas, mas por alguns anos, algo que lhe faria agir. Estou certo? Talvez você tenha querido escrever um livro. Você teve esse pequeno sonho louco de eu quero escrever um livro. Talvez você tenha querido falar em público, ou lançar um projeto paralelo. Talvez você tenha querido, chamar aquela pessoa que sempre foi sua paixão. Seja o que for, você sente arrepios ou pele de galinha em relação a algo que te estimula. Esse é o seu futuro eu gritando para você através dos arrepios dizendo, por favor, tome uma atitude hoje. Por favor, dê esse passo porque você está destinado a se tornar essa coisa. Se você está sentindo, pensando e desejando, talvez você realmente queira se tornar isso. Mas quanto mais tempo você espera, mais tempo você hesita, você se sabota, você adia. Quanto mais ressentimento você acumular, não pelo mundo, mas por si mesmo. Quanto mais você não confiar em si mesmo, porque tem tido medo de tomar ações ousadas e corajosas repetidamente, ou talvez tenha tentado tomar uma ação e foi humilhado, ou ficou envergonhado, ou falhou. Mas eu estou te dizendo, o fracasso é a chave para o sucesso. Você deve falhar. Você deve abraçar o fracasso e dizer, quero falhar mais porque sei que o fracasso é um feedback. Não significa que eu sou um fracasso. Apenas significa que há informações, habilidades, ferramentas, conhecimentos que preciso aprender para que eu possa ser bem-sucedido.
Quanto mais você toma uma ação ousada e imperfeita a cada dia neste desafio de 24 horas e faz isso repetidamente a cada 24 horas, mais você vai aprender. E vai ser doloroso quando você cometer um erro e você vai dizer: "Ah, agora eu tenho sabedoria sobre o que não fazer. Vou fazer algo diferente e vou continuar fazendo essa nova coisa repetidamente até obter os resultados que quero." Faça este desafio e observe como as coisas mudam rapidamente em sua vida, porque manifestação não é sobre ficar obcecado com o que você quer. É sobre se tornar a pessoa que naturalmente vai atrair isso. Isso é poder, isso é liberdade, isso é calma, isso é paz, e eu quero isso para você. Quero que você se sinta emocionalmente livre. Quero que você pense de forma leve. Eu quero que você atraia o que deseja, mas isso vai exigir que você dê esses 3 passos repetidamente e expanda sua mente com um nível de pensamento que seja grato pelo que você tem, mesmo que você não tenha nada, mesmo que sinta que foi derrotado emocionalmente, fisicamente, financeiramente, relacionalmente, qualquer que seja a situação em sua vida. Lembro-me da época no sofá da minha irmã por 1 ano e meio. Não foi divertido. Foi uma luta. Eu me senti deprimido. Eu me senti preocupado. Eu não tinha clareza de como iria ganhar dinheiro ou sair do sofá da minha irmã. Isso me sufocava psicologicamente, e era tão difícil pensar em algo pelo qual eu era grato, e parecia muito que eu ia chegar ao fundo do poço todos os dias, repetidamente, e sentir essa dor, até que um dia tomei uma decisão. Eu disse: "Lewis, não vou mais ficar aqui sofrendo. Eu não gosto dessa situação. Eu não gosto disto. Esta não é a situação em que eu quero estar, mas preciso encontrar algo pelo qual sou grato." E foi quando tudo começou a mudar. Um dia, quando comecei a ser grato e a apreciar o que eu tinha, a valorizar as experiências, até mesmo a dor, dizendo: "Deve haver uma lição maior. Obrigado por me dar essa lição. Ainda não sei qual é, mas sou grato por essa experiência porque um dia fará sentido." Apreciando o desconhecido. Quando você começa a viver sua vida com gratidão e generosidade, isso se torna o caminho para a abundância. Novamente, quando você começa a viver sua vida com gratidão e generosidade, isso é o caminho para a abundância. Quero que você aplique isso, haja sobre isso e se torne a pessoa que naturalmente começa a atrair o que deseja em sua vida. Meu nome é Lewis Howes e quero lembrá-lo, se ninguém lhe disse recentemente que você é amado, você é digno e você é importante. Se você acredita que pessoas ricas são gananciosas ou que o dinheiro é ruim, então seu subconsciente afastará a prosperidade de você porque você não quer se tornar algo que você não gosta.